Então seja muito bem-vindo ao nosso treinamento Autonomia do Sono do Bebê. Essa aula que eu tenho certeza que vai ser uma verdadeira virada de chave na tua maternidade, onde você vai enfim ter a oportunidade de acabar com a privação de sono, com a exaustão, noites mal dormidas e todo aquele cansaço que eu sei que você não aguenta mais. Você vai ter acesso ao caminho para não só ajustar o sono do bebê, mas também tirar todo aquele peso do mundo inteiro que eu sei que você carrega nas costas, para poder ter o seu relacionamento de volta, a tua vida de volta, o teu trabalho de volta com a tranquilidade de que você vai sair de casa, se for o teu caso, já voltou ao trabalho, vai voltar ao trabalho, saber que você vai sair com a tranquilidade de que teu bebê vai dormir bem e tudo aquilo que você sente que perdeu depois da maternidade. Hoje, enfim, você vai descobrir o caminho para você poder fazer o teu bebê dormir de 10 a 12 horas de sono noturno com autonomia, que é o principal tema dessa aula, e eu te garanto, sem nada e deixa chorar. E para ser bem rápido, hoje a gente vai falar sobre o pior jeito de ensinar a autonomia do sono do bebê, o grande segredo para se ter uma autonomia sem choro, 4 passos para você ter um bebê que dorme a noite inteira e, claro, com autonomia, e como ter uma autonomia e desfazer as associações do sono do bebê. A primeira coisa que eu preciso que você entenda de uma vez por todas é que não é normal nem você, nem o teu bebê ficarem sem dormir. Principalmente para você, mas pode ter riscos ao teu bebê também. Aí, como é que a gente vai resolver isso? Eu já queria te deixar claro, bem consciente. O pior jeito de resolver isso, o pior jeito de ensinar a autonomia do sono do bebê é deixando de chorar. Esse é um primeiro método que eu nunca aconselho. Funciona? Sim, funciona. De bem direto ao ponto, sem enrolação. Funciona. Sabe por que funciona? O método mais conhecido, o método da exclusão. Você deixa o teu bebê lá, ele vai ficar chorando por 7 a 10 dias. Depois ele vai parar de chorar porque percebe que não adianta, porque percebe que ninguém vai lá aparecer. Percebe que ele não vai ser atendido, então não adianta mais chamar. E aí ele vai continuar acordando e vai voltar a dormir sozinho, por exaustão, estresse. Mas de tanto voltar a dormir, ele vai realmente aprendendo a voltar a dormir. Não recomendo, vão ter consequências no futuro. O segundo método que eu nunca aconselho se chama Pick Up, Put Down. Não sei se você já ouviu falar sobre ele, talvez sim, porque ainda tem muita gente que trabalha com isso. Tem muita gente que trabalha com o argumento de que não é deixar chorar. Mas deixa eu te explicar como que funciona. Você vai pegar o teu bebê, acordado, tá calminho, vai botar no berço. Chorou, você vai pegar e acalmar. Aí vai lá, acalma o teu bebê. Acalmou? Bota de novo. Chorou? Pega de novo. Acalmou? Bota de novo. Tem um livro que tem escrito assim: nem que para isso você repita esses passos 1, 2, 3, 5 ou 50 vezes. Funciona? Claro que funciona. Vai ter uma hora que ele vai cansar. Vai ter uma hora que ele vai aceitar e vai ficar lá. Mas você tem ideia do problema que é a exaustão? Teu filho vai ficar um tempão, vai ficar extremamente cansado. E ficando extremamente cansado, nesse dia tudo vai virar uma bagunça, a própria soneca vai ficar mais difícil, ele vai chorar muito, você vai acolher, beleza, mas ele vai chorar muito. A noite vai ser um terror, porque a noite é muito reflexo do dia. Não é a única causa de despertares, vamos falar sobre isso aqui hoje, mas é uma das principais causas. O grande segredo da autonomia do sono é você conseguir entender as necessidades de sono desse bebê. Encontre o que acalma e relaxa o teu filho antes de buscar a autonomia do sono. Quem aqui tem um bebê que só volta a dormir mamando? Coloca nos comentários. Quem aqui tem um bebê que só volta a dormir na cama compartilhada? Se tiver na cama com você, senão não dorme. Você consegue acalmar o teu filho, a tua filha, e fazê-lo dormir sem o mamar, sem a cama compartilhada? Ou seja, sem esses indutores do sono? Que a autonomia do sono nada mais é do que o teu bebê adormecer sem indutor do sono, sem ajuda. Mas o ponto mais importante aqui, além de ser sem choro, acredito que esse é o segundo ponto mais importante. A autonomia do sono não é o bastante. Não é o bastante porque esse bebê pode até ter autonomia, ele pode até conseguir ser capaz de adormecer, de voltar a dormir sozinho. Porém, se ele acordar por fome, por exemplo, ele vai continuar acordando independente da autonomia que você ensine. Ele vai continuar acordando. Se ele tiver com dor, ele vai continuar acordando. A tua rotina de sonecas tiver uma bagunça, ele vai continuar acordando. Segunda-feira eu falei com uma mãe, uma aluna, que ficou 2 semanas com autonomia. Porém, o bebê continuou acordando. E aí ela disse que no meio não descansou nada,
passou por todo o processo de ensinar autonomia, não ajustou os outros detalhes que a gente vai conversar, não ajustou os outros pontos, e o bebê continuou acordando, e depois de 2 semanas ele voltou a dormir. Ela voltou a amamentar porque era mais rápido. Eu preciso que você entenda e aprenda 4 passos para você ter um bebê que dorme a noite toda com autonomia. Para você chegar a 10 a 12 horas de sono noturno, porque não é só sobre dormir a noite inteira. Tá? É sobre toda a transformação gerada porque o bebê dorme. Se um não dorme, acaba sofrendo todo mundo. Não faz sentido viver com privação de sono, não faz sentido viver sofrendo esse cansaço, enquanto você e teu bebê deveriam estar dormindo bem, aproveitando esse momento único da maternidade, da paternidade. Primeiro passo para você fazer o teu bebê dormir a noite inteira: conhecer o teu bebê. Conhecer as necessidades de sono dele. Aqui, quando eu me refiro à necessidade de sono, eu me refiro sinais de sono. Quem aqui consegue identificar os sinais de sono que teu bebê emite? Coloca nos comentários. Coloca qual sinal de sono você vê. Olhinho vermelho, sobrancelha vermelha, coçar olho, puxar cabelo, puxar a orelha, bocejo. Ah não, aquele olharzinho mais perdido, aquele olharzinho parado. Quando a gente fala de necessidade de sono, sinais de sono, eu preciso que você entenda que o teu bebê te diz, te mostra a hora de dormir, a hora que ele precisa dormir. Ele te mostra quantas vezes ele precisa dormir. E você precisa saber identificar. Se você não souber, você vai perder, você vai ter um bebê muito cansado, você vai ter um bebê exausto, e ficar exausto vai acabar com tudo, vai dificultar tudo. Quanto mais exausto o teu bebê ficar, mais ele vai acordar, ele não vai dormir melhor, ele vai acordar mais. Assim que o bebê começa a sentir sono, vai começar o cansaço, vai começar uma coisa chamada pressão homeostática do sono. Pressão do sono. Teu bebê não precisa necessariamente emitir todos esses sinais, mas tenta identificar sobrancelhazinha vermelha, olhinho vermelho, o bocejo. O bocejo nada mais é do que uma grande entrada de oxigênio, uma forma de você dar uma oxigenada no cérebro que está ficando cansado. Esse bebê vai tentar tirar essa pressão do sono, que pega muito aqui na cabeça, aqui no dorso. Ele vai tentar tirar essa pressão com a mão. Por isso ele esfrega tanta mãozinha no rosto, por isso ele puxa cabelo, por isso ele puxa a orelha, por isso ele esfrega o rostinho na tua roupa quando tá no colo. Só que é assim que essa pressão sai? Não é. Passa 10, 15 minutos, esse cansaço aumenta, essa pressão aumenta, e esse bebê começa a ficar mais incomodado. Ele já começa a ficar mais cansadinho. Ele começa a alternar a sonolência excessiva com irritabilidade. Então você vai perceber aquele olharzinho mais baixo, aquele olharzinho parado, tem gente que chama de olhar perdido. Ele já começa a reagir menos às brincadeiras, a sorrir menos. Ele já começa a gemer mais, aquela gemência, sabe? Aquele resmungo, aquela reclamação. É o clássico, ele está enjoadinho de sono. Se você percebe o teu bebê enjoadinho de sono, saiba, já se passaram 10, 15 minutos. Ele já estava sentindo sono. Talvez você não tenha visto, mas ele já estava sentindo sono. Mais ou menos uns 15 minutos. Se for maiorzinho, uns 20 minutos. Se o tempo passa e ele não dorme, esse cansaço aumenta, essa pressão do sono aumenta, e aí ele vai ficar ainda mais cansado, ele vai ficar ainda mais incomodado com o cansaço e com a pressão do sono que está aumentando. O bebê pequeno vai ficar estressado. O bebê maiorzinho vai ficar estressado e ou agitado. Ele já não tem mais aquela coisa de hora da bruxa, de efeito vulcânico. Eles ficam agitadões, igual o adulto fica. Quando você está muito estressado, quando você está muito cansado, eu acredito que você não sente e chora. Você vai ficar mais impaciente. Com a criança, com o bebê maiorzinho, é a mesma coisa. E quem não conhece um olhar mais de uma pessoa mais desavisada vai achar qualquer outra coisa, menos que está com sono. Então fica aqui um desafio para você. Anota por 7 dias. Procura, identifica o sinal de sono. É meio chato fazer isso, mas pelo menos a primeira, pelo menos uma vez, é extremamente importante. Uma dica que eu te dou, faz esse exercício, faz esse desafio de 7 dias a cada grande mudança do teu bebê. Se você olhar para o teu bebê e dizer assim, pô, ele mudou muito, faz um novo desafio de 7 dias. Como é o desafio de 7 dias? Para, olha para o teu bebê e anota. Vou te dar o exemplo da minha filha. Minha filha hoje acordou 6h15. Ela começou a sentir sono, 7 horas, ela sentiu sono muito rapidinho. Isso é muito comum logo pela manhã, logo no comecinho. 20 minutinhos mais ou menos depois ela dormiu, a primeira soneca. Foi uma soneca de 1 hora e pouquinho. Acordou umas 8h30, 1h10 mais ou menos de soneca. Aí ela demorou 1h40, se eu não me engano, para sentir sono. Ou seja, começou a sentir sono umas 10h10, 10 e pouquinho. Anota.
Faz isso por 7 dias, porque é claro que a segunda-feira é muito diferente do sábado, do teu sábado. É normal que isso aconteça, eu não espero e não preciso que todos os teus dias sejam iguais, porque eles não vão ser, seria uma coisa impossível de você seguir. E tá tudo bem. O importante é você ter um conhecimento geral das necessidades do teu bebê, e você só vai ter esse conhecimento se você conseguir olhar para ele, se você conseguir ver, vai ficar muito mais fácil de enxergar. Segundo passo é você entender por que ele acorda. Se a gente quer que esse bebê durma mais tempo, a gente precisa saber por que ele está acordando. Como eu falei, não adianta ter autonomia se teu filho acorda por fome, se teu filho continua acordando por dor, mas é muito fácil saber. Fome é uma coisa que muitas mães, quiçá todas as mães, ficam inseguras, ficam com esse medo. Mas entenda, um bebê de um mês, não sendo prematuro, com um bom peso, um bom ganho de peso, ele já é capaz de ficar 4 horinhas de jejum noturno. Aí vai mamar, mais 4 horas acabou a noite. Então são 2 despertares. Com 2 meses, esse bebê aguenta 6 horas. Com 3 meses, esse bebê aguenta 8 horas, e sendo bem conservador. Com 4 meses, a partir de 4 meses, já é para esse bebê aguentar mais de 10 horas de jejum noturno, ou seja, sem sentir fome. Vai no teu pediatra. Ele vai avaliar peso, ganho de peso, estado de hidratação, padrão de evacuação, estado geral de saúde. Ele vai avaliar e vai te falar. Isso é muito fácil dele avaliar. O mesmo vale para dor. Se teu filho acorda por dor, cólica, refluxo, disquesia, entenda, vai conduzindo esse alívio da dor junto com os ajustes de sono. Não adianta você esperar acabar essa dor ou simplesmente abrir mão e desistir e vai na vida, deixa a vida me levar, porque vai ficar mais difícil. O que acorda muito? Refluxo, cólica. Os outros dificilmente acordam o bebê e definitivamente não é comum. Gases. Eu sei que muitas acham que o bebê acorda por gases porque ele acorda por outra razão e aí vai sentir um incômodo e vai ficar se espremendo e solta gases. Ou dente, que ele acorda por outra razão, normalmente, nem é pelo próprio dente, mas aí percebe que a gengiva está forçando e vai coçar, vai botar a mão na boca, e é isso que a mãe vê 2 da manhã, o bebê incomodado com essa gengiva. Salto de desenvolvimento faz parte da vida, pessoal. É um período mais difícil. Teu bebê, como eu falei, toda vez que o teu bebê mudar, toda vez que o teu bebê estiver mudando, parte motora, cognitiva, de linguagem, espere por uma mudança no sono. E telas, infelizmente, eu sei que acaba sendo uma rede de apoio para algumas mães, mas infelizmente atrapalha. Se você puder, deixe 0 telas. Se você precisar expor, que seja o mais longe possível do sono noturno e pelo menor tempo possível. Terceiro passo, a rotina de sono. O que eu vou falar agora para vocês, algumas coisas vão ser bem diferentes do que outras pessoas que trabalham com sono falam. Quando a gente fala de rotina de sono, eu preciso que vocês tenham isso claro. Rotina de sono não significa dar horário para tudo. A gente não consegue, seria ótimo, mas não é possível botar horário para tudo para um bebezinho. Por isso que eu tenho cada vez mais até evitado falar a palavra rotina, porque eu sei que ela passa essa impressão. O objetivo das sonecas que o teu bebê tira é basicamente evitar a exaustão. Ponto. Porque se ele fica muito tempo acordado sentindo sono, ele vai ficando cada vez mais exausto, cada vez mais desconfortável, cada vez mais estressado, liberando o hormônio do estresse. Adivinha o que acontece se o teu bebê está estressado? Fica mais difícil de dormir. Adivinha o que acontece se o teu bebê está estressado? Vai estar liberando um monte de hormônio. Um deles se chama cortisol. E se ele libera muito cortisol, tudo fica mais difícil. Porque o cortisol atrapalha a adequada liberação de melatonina. Então, se você seguir uma coisa chamada livre demanda de sono, vai ser muito mais fácil a tua vida. O que é livre demanda de sono? Assim como a livre demanda de amamentação significa amamentar o teu filho quando ele sente fome e parar de amamentar quando ele está saciado. Livre demanda de sono é você fazer o teu filho quando ele sente sono. Tu quer uma coisa mais básica da vida do que fome e sono? São 2 necessidades básicas e que tem muita gente deixando passar ou ensinando errado. Por isso que o primeiro passo é entender e conhecer o teu bebê. Por isso que o primeiro passo é conhecer as necessidades de sono desse bebê. Percebeu que está com sono? É hora de fazer dormir. O que seria uma rotina de sonecas ideal para o teu bebê de até 18 meses? Passou de 18 meses é diferente. Até 18 meses. Ficar acordadinho até começar a sentir sono. Para isso você precisa saber identificar sinal de sono. Esse primeiro sinal de sono
Não significa que você deve correr desesperadamente para o quarto para fazê-lo dormir, porque se ele perceber que está sendo colocado para dormir, ele vai chorar. Esse primeiro sinal de sono significa para você ir desacelerando e relaxando e te alertar que você tem 30, 40 minutinhos para fazê-lo dormir, porque é o tempo que leva, pelo menos para a maioria dos bebês, para ele começar a ficar exausto. Eu estava conversando com uma aluna, ela me disse: olha, meu bebê, ela tinha 3 meses e pouquinho, tinha menos de 4 meses. Eu perguntei: você consegue perceber sinal de sono? Ela falou: sim, consigo. E ele foi até com segurança. Quanto tempo demora para o teu bebê de 3 meses e pouquinho? Quanto tempo demora para o teu bebê sentir sono? Ela falou 1h40. Eu disse, tudo bem. Qual sinal de sono você percebe? Não, o chorinho, ele mais enjoadinho de sono. Eu disse, tudo certo. Vamos fazer o desafio? Vamos fazer o exercício? No final das contas, esse bebê começava a sentir sono com 1 hora. O filho dela, tá, pessoal? Não compara com o de vocês. Olha, faz o teu desafio 7 dias. O filho dessa mãe começava a sentir sono com 1 hora, 1h10, mais ou menos. E ela começava a achar que ele estava com sono com 1h40. Sabe o que isso significa? Ela estava constantemente começando a fazer o filho dormir já exausto. Sabe quando que esse bebê ia dormir bem assim? Quando crescesse e aguentasse ficar bem com 1h40. Isso se ela não aumentasse mais esse intervalo. Esses primeiros sinais de sono com 1 hora e pouquinho alertavam para ela, sinalizam para ela. Faça dormir em 30, 40 minutinhos. Não é um intervalo tão curto, mas se você piscar, você perde. E aí tudo fica mais difícil. Aí vai liberando o hormônio do estresse, vai atrapalhando a melatonina, vai atrapalhando o próprio sono noturno como um todo. Então sigam a livre demanda de sono, façam os seus desafios de 7 dias, vai te ajudar muito. Consegue identificar a necessidade de sono do teu bebê? Você consegue identificar sinal de sono? Você já descartou fome? Já descartou dor? Já teu bebê não está em salto? Você não expõe as telas ou faz o mínimo possível? Você segue a livre demanda de sono? Teu bebê não está ficando exausto? Aí é hora da gente falar sobre autonomia e associações. Se esses 3 primeiros passos não estiverem adequados, teu filho vai continuar acordando. Se você quer desfazer a associação, seja do mamar, seja da cama compartilhada, você precisa aprender a acalmar o teu bebê de outras formas. Se você só consegue fazer o teu filho dormir assim, primeiro você vai focar aqui no que eu vou te falar, vai focar aqui em fazê-lo parar de chorar, em acalmá-lo. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu aqui comigo. Para quem me acompanha há mais tempo, um pouquinho antes do Dia das Mães, minha segunda filha teve uma bronquiolite. Ficou bem cansadinha, mas bem cansadinha mesmo. Até tinha indicação de internar, só que estava aceitando medicação via oral, eu contratei algumas coisas, eu contratei fisioterapeuta, eu contratei oxigênio para aqui para casa e não internei. Só que ela estava bem cansadinha. Então, uma das medidas que a gente fez foi deixar ela dormir na cama compartilhada. Para no primeiro gemido, no primeiro resmungo, a mãe já pegar e botar no colo, botar no peito, para não chorar, para não cansar mais, porque minha filha não tinha reserva para cansar mais do que estava cansada. E deu certo, graças a Deus passou. Bronquiolite tem tempo para acabar, tem tempo para começar e para acabar. Foram 9 dias fazendo cama compartilhada. Depois ela melhorou, a gente foi voltar para o berço. Adivinha o que aconteceu? Poucas horas depois, 2 horas e pouquinho depois, ela acordou. E agora, só ninar não estava sendo suficiente. Eu fui lá atender. Ela começou a chorar. A partir desse momento, eu tinha 3 opções. Não insistir em amamentar, entregar para a mãe, no caso, entregar para a mãe e amamentar. Quem faz isso? Quem não insiste e amamenta logo porque não consegue de outra forma. Não está errado. Vai resolver o choro, só não vai desassociar. 2. Ficar ninando na marra a minha filha chorando. Não fiz, não foi o que eu fiz. Mas sabe o que iria acontecer? Ela estava chorando, aí eu ia ninar. Lá com minha filha chorando no colo. Deixar chorar no berço nem é uma opção. Mas ela ia ficar chorando. Vai liberando o hormônio do estresse, ela vai despertando cada vez mais, ela vai ficando cada vez mais incomodada. Inconscientemente, pessoal, você pode ser um monge budista. Inconscientemente, todo mundo que fica muito tempo escutando um bebê chorando começa a ninar mais forte. Meio que no ato de desespero. É ou não é? Ninar mais forte não relaxa bebê, pessoal. Ninar mais forte assusta ou irrita.
ela ia ficar assustada ou irritadinha, que são coisas completamente contrárias ao sono, ela ia chorar mais forte, liberar mais hormônio do estresse, ia despertando mais, eu ia ninar mais forte e ia ficar nesse ciclo vicioso. Até eu desistir e entregar para a mãe, ou ela dormir por exaustão. Nenhuma das duas opções são boas. Não é o sono saudável, não é um sono reparador. Dormir por exaustão. Entenda, nada desperta mais um bebê do que o próprio choro. O que nos leva para a terceira opção. Minha filha estava chorando. Sabe o que eu fiz? Eu tirava do quarto, para não acordar a Olivia. No outro quarto estava minha esposa. Tem um outro que fica uma sobrinha minha que mora aqui. Então eu estava sem quarto. Mas eu ia para a sala, acendia um. Para quem já viu o vídeo da minha sala, tem uns lustres redondinhos. Eu acendia esse lustre, uma luzinha amarela, fraquinho. E aí ficava mostrando as coisas, mostrando a imagem dela no espelho, para ela parar de chorar. Então, em coisa de 3 minutos, talvez menos, ela parava de chorar. Ela não dormia, mas parava de chorar. Eu sou uma das pessoas que fala também sobre as condições ideais de sono, de dormir no escuro, no silêncio. Beleza. Para o sono, essas são as condições ideais. Só que minha filha não estava dormindo, minha filha estava acordada chorando. Então vale mais a pena fazer tua filha, teu filho parar de chorar, depois fazer dormir, do que ficar ninando na marra. É o chamado método de distração e relaxamento. Distrai e faz teu filho parar. Aí você para, aí você faz dormir. A partir do momento que você começa a conseguir fazer isso, eu te garanto, é mais rápido fazer o teu filho dormir, distraindo, relaxando, do que ninando na marra, o choro. É mais rápido do que mamando? Não. Por isso que eu falei, não está errado não. Só não vai desassociar. Se para você tá tudo certo levar para tua cama, se para você tá tudo certo amamentar, perfeito. Não muda. Mas se você quer desfazer, experimenta assim. A partir do momento que você conseguir, aí você vai aumentando progressivamente, aí você vai aumentando progressivamente o tempo que você faz isso durante a noite. É muito mais fácil desassociar assim do que na marra, do que chorando. E a única forma, com certeza, 100% sem choro que eu conheço e que se aplica. Ah, mamada dos sonhos. Experimenta fazer muito tempo mamada dos sonhos, que é acordar o teu bebê umas 10h30, 11 horas. Acordar não, amamentar o teu bebê dormindo às 10h30, 11 horas. Experimenta fazer isso por muito tempo, para ver se ele vai melhorar o sono, se ele vai ter um despertar mais nessa hora. Depois tenta parar de amamentar nesse momento para você ver. Ele vai continuar acordando. Então a única forma que eu conheço é essa. Pessoal, uma coisa importante. Eu tenho certeza que se você aplicar isso aqui que eu te falei, se você prestar atenção e se você executar esse conhecimento, eu tenho certeza vai mudar. Vai melhorar o sono do teu bebê. Quem já é aluna sabe disso. Mas a partir de agora eu queria te dar a oportunidade de te dar um passo a mais. Que não só vai melhorar o sono do teu bebê, mas vai transformar tua maternidade e tua paternidade como um todo. Por isso eu queria te fazer uma pergunta. Quem aqui topa ter o meu acompanhamento para te ajudar a não só melhorar o sono do teu bebê, mas ter uma noite inteira de sono? Ter 10 a 12 horas de sono noturno sem nada e deixar chorar, assim como eu te falei aqui como fazer. Uma das formas como fazer. Uma das técnicas é essa. Transformar isso, a maternidade, naquilo que você sempre sonhou. Não importando a idade do teu bebê, se é bebezinho, se já tem mais de 1 ano, se tem 12 despertares, se tem APLV como a minha filha, refluxo como a minha filha, ou se tem cólica como a Olivia, minha primeira filha, teve. Se para você faz sentido, queria te pedir licença. Se para você não fizer, tá tudo certo, a aula acabou. Mas se para você fizer sentido, se você quiser pelo menos entender, ouvir o que mais eu tenho para falar, me dá mais 5 minutinhos para te fazer um convite realmente mega especial. Convite esse que eu fiz para as minhas mais de 20 mil alunas, que hoje tem uma maternidade muito mais leve, sem despertares, com bebês dormindo bem, com bebês tranquilos. Bota o slide. Esse convite é para fazer parte do maior e mais completo curso, da maior e mais completa mentoria de sono do bebê, que é o meu curso, Manual do Sono do Bebê. E que apenas hoje você vai poder entrar, ter a chance de se inscrever com uma condição realmente especial. Bem direto ao ponto, o Manual do Sono é um curso curto, direto ao ponto, com um simples objetivo: fazer, te ajudar, te ensinar o caminho para que teu bebê durma de 10 a 12 horas de sono noturno.
Ele é um curso rápido de consumir, com aulas gravadas, diretas, onde eu explico no detalhe os 4 passos para você ter um bebê que dorme a noite inteira. Esses 4 passos que a gente viu hoje aqui na aula, eu entro neles muito mais a fundo, claro, mas que eu espero que você tenha entendido hoje. Eu explico no detalhe, de forma clara, de forma prática, tudo que você precisa fazer para executar cada um deles na prática. Então, dentro do manual, você vai encontrar um módulo sobre como funciona o sono do teu bebê, como conhecer o teu bebê, essa necessidade de sono, identificar esses sinais de sono, saber os motivos a fundo, com certeza, do porquê que ele acorda, sobre como ter uma boa rotina de sono, seguindo a livre demanda de sono, como desfazer as associações, tá? E um módulo, claro, um módulo exclusivo sobre a autonomia do sono. É um curso, ele já está todo gravado, um curso curto, pessoal, é rápido, é fácil de consumir, as aulas são curtas, justamente porque eu sei que muitas vezes você vai assistir num fone de ouvido com o bebê no colo. Mas não é só o curso gravado também. Tem 2 módulos, na verdade, de autonomia do sono. Um de autonomia das sonecas, um de autonomia do sono noturno. Só para você ter uma ideia, esse método já ajudou mais de 20 mil mães que sofriam com a privação de sono a terem bebês que dormem a noite toda. E se você quiser conferir tudo, dá uma olhada nesses 7 ou 8 destaques, 7 destaques, cheio de depoimentos que eu recebo diariamente, todas de alunas que conseguem fazer o bebê dormir a noite toda. Ah, doutor, mas meu filho é diferente. Meu filho eu já tentei de tudo e até agora nada. Já fiz outro curso, curso A, B ou C, tá tudo certo. Não precisa falar nome de curso aí, não. Nome de gente, não. Se você fez e não deu certo. Esse método já foi validado por mais de 20 mil mães, então eu te garanto que é possível que teu bebê durma a noite inteira. E se mesmo assim você acha que teu filho é diferente, tá tudo bem, melhor ainda. Porque eu vou adorar conversar com você cara a cara, lá nas mentorias ao vivo. Então deixa eu te explicar, as mães que entram no manual têm tanto resultado, porque além do curso com aulas gravadas diretas ao ponto que eu te falei, que ensinam esse método que é completamente sem deixar chorar, elas contam com o melhor suporte que você já viu, tá? Que são, como eu já adiantei, as mentorias ao vivo, tá? Mas calma que não acabou ainda. Além dos encontros ao vivo, além do curso direto ao ponto, eu vou te dar de bônus um curso que eu adoro e que tem tudo a ver com o sono, que é o Manual do Desenvolvimento do Bebê. Se você entende o desenvolvimento, se você sabe o que esperar, você sabe que teu filho está mudando, que teu filho vai mudar. Você sabe realmente o que esperar do teu filho. Você sabe como estimular o desenvolvimento do teu filho. Sabe quando que esse desenvolvimento está normal, quando que não está. Outro curso é o da Introdução Alimentar, o Manual da Introdução Alimentar, que vai te ajudar a passar por essa fase, se você ainda não passou, se você está com dificuldade. Melhores formas de corte, de preparo, os melhores alimentos, tá tudo lá. Ah, o meu bebê aceita muito pouco. A gente fala sobre isso lá também. Como melhorar essa aceitação. Um ponto muito importante é que eu me orgulho muito, que é da amizade que eu tenho com o Dr. José Eduardo, um dos maiores osteopatas do Brasil. Faço questão de dizer sigam o Dr. José Eduardo se teu filho sofre com cólica, gases de esquesia, porque ele me ajudou muito com as cólicas da Olivia, minha primeira filha. Ela sofreu muito com cólica, medicamento era mesmo que água para ela, aquele bendito colide só piorava as cólicas. A osteopatia ajudou muito. Então eu pedi, ele gentilmente disponibilizou um mini curso exclusivo do Dr. José Eduardo para as alunas. Então, se você está sofrendo com gases de isquesia, esse curso vai estar disponível lá para você.